tem pecado que grita aos céus, que clama mesmo diante de Deus a justiça. Pecados que clamam ao céu. E aí, padre, é forte que nós vamos falar, porque a gente está com a imagem tão doce de um Deus totalmente misericordioso, um Deus que deixou de ser pai e virou vovô, que passa a cabeça no seu netinho e a justiça não acontece. Mas a igreja, no número 1867 do catecismo, ela fala dos pecados que brada o céu. Primeiro, o sangue de Abel. O que é o sangue de Abel? O assassinato de um inocente, tanto o irmão que mata o irmão, como o aborto. Então, primeiro, o aborto é um pecado que brada o céu. Todos os países que legalizam o aborto, a mão divina está pesando neles. E não vai ser diferente se isso acontecer no Brasil. Todos eles, sem exceção. Se o povo puder pegar, por exemplo, dá uma olhada para a situação do Uruguai, como é que está? A natalidade está zero, o país está morrendo. Dá uma olhada para a Argentina. A chefa que aprovou o aborto, a menina de 22 anos, morreu ao fazer um aborto. E olha a situação da Argentina, e nós vamos caminhar para isso. Aborto é um pecado que brada o céu. Depois, assassinato, irmão que mata irmão, tanto irmão de sangue como a gente matar um ser humano inocente. O homicídio é um pecado que brada o céu por justiça. O segundo pecado que brada o céu é o terceiro pecado que brada o céu é o pecado da sodomia. Sodomia é as relações sexuais contra a natureza. Está lá Gênesis 18, Gênesis 19. O pecado de Sodoma clamava ao céu por justiça. Hoje há um incentivo da sodomia. Há leis que aprovam a sodomia, que é as relações contra a natureza de homem com homem, mulher com mulher. O catecismo diz que isso é pecado mortal. E além de ser mortal, é um pecado que brada o céu por justiça. Aqui, padre, tem que falar uma coisa muito pesada. A igreja ama as pessoas que têm essa tendência, mas ela não pode nunca aprovar o pecado. Santa Catarina de Sena escreveu um livro chamado Diálogo, que nesse livro Deus fala para ela que o pecado da sodomia é algo tão grave que quando ele acontece, Satanás vira as costas no inferno. Que nem o demônio aguenta assistir à prática de sodomia, que é um pecado que causa nojo dos demônios. Por isso que ele é um pecado que brada o céu. Está lá no livro Diálogo de Santa Catarina de Sena. O quarto pecado que brada o céu é o clamor do povo oprimido, ou seja, a escravidão. Brada o céu. Se você tem funcionário, você trata seus funcionários como escravo, se você é fazendeiro e o funcionário da sua fazenda é tido como escravo, saiba que a ira divina vai pesar em você. A escravidão clama ao céu por justiça. E como nós sabemos que tem pessoas nesse Brasil, essa semana tem um fazendeiro aqui de Goiás que algemou o funcionário da fazenda e tratou ele como, volta para a senzala. Olha o grau que nós estamos chegando. Exclama ao céu por justiça. O outro pecado que brada o céu é a queixa do órfão e da viúva. Você maltratar a criança órfã e maltratar a mulher viúva, isso brada ao céu por justiça. E como tem injustiça com as crianças abandonadas, órfãos, e como tem injustiça com as mulheres viúvas. E a última coisa que brada ao céu é a injustiça para com o assalariado. Tiago 5, versículo 4. Se você mente para a Receita, fala que paga um salário na carteira, mas paga seu funcionário R$1.000, R$700, isso clama ao céu por justiça. A sua empresa vai falir porque a ira divina vai pesar nela. E como tem injustiça, como tem pessoas que não pagam bem os funcionários, que dá jeitinho e mente. Está cheio. E às vezes as pessoas vêm para o domingo na igreja e comungam. E está cometendo o pecado que brada o céu. Então eu vou repetir, homicídio, brada o céu. Aborto, brada o céu. Sodomia, as relações sexuais contra a natureza, brada o céu. A escravidão, brada o céu. A tratar mal o órfão e a viúva, brada o céu. E a injustiça contra o assalariado é um pecado que brada o céu. Então cuidado, meu irmão, minha irmã. O mundo está nos engolindo e de repente estamos tendo essas práticas que nos levam à condenação. O céu é para nós como graça de Deus, mas a decisão de romper com o pecado. Não é isso? Isso. E aí vamos dizer, padre, se você está nos assistindo e está vivendo isso aqui, procura um bom sacerdote, lava a sua alma, tá? Não existe pecado que Jesus não perdoa no confessionário, que você não é lavado no sangue dele. Nenhum pecado seu é maior do que a divina misericórdia de Deus. Quando a gente prega isso aqui, não é para te condenar, é para você arrepender e sair das trevas para a luz. 1 João capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus apaga
todos os nossos pecados. Miqueias 7,19, pegarei os seus pecados, jogarei no fundo do mar e nunca mais me lembrarei deles. A gente fala isso não para condenar, para que você se arrependa e saia das trevas para a luz, porque o dedo de Jesus não aponta para onde a gente peca, ele estende a mão para nos perdoar, nos levantar e nos dar a graça da santidade. Qual o número do catecismo mesmo? 1867. 1867. Às vezes as pessoas pensam que está falando coisa da nossa cabeça. Isso é doutrina da Igreja Católica, por isso você tem que conhecer a sua fé. Católico ignorante é futuro protestante, mas católico com Maria é profeta dos últimos dias. Amém. O salário do pecado é a morte, onde Deus é a vida. Sempre sim a vida, que é o próprio Jesus.